Boa noite. Boa Sente-se no noite. sofá, sente-se no sofá, na cadeira, na poltrona ou no divã. Afinal, vamos começar apenas mais uma sessão. Dessa vez com uma convidada de honra muito especial. Se apresente, Giza. Obrigada. Meu nome é Giza Aquino, sou psicóloga, psicanalista, professora na FECAF e também recentemente organizei um livro sobre autismo fora da caixa, um guia prático para a família, no qual a gente inclui não só textos, né, de psicanálise, mas de outras áreas do conhecimento da ciência da saúde, como a pediatria, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia, a nutrição, e com o objetivo de elucidar os possíveis tratamentos para o autismo e a importância da estimulação precoce no desenvolvimento com maior alcance de autonomia para o autista. Muito bem. E hoje convidei ela para a gente estar falando um pouco sobre educação e psicologia. E vamos começar com uma frase de uma música do Pink Floyd. Sim. Não precisamos de educação, não precisamos de nenhum controle de pensamento, nada de sarcasmo na sala de aula. Professores, deixem a criança em paz. Uhum. Então, vamos lá. Quando a gente fala de educação, a gente tem que começar dos primórdios da educação, que é a família, né? Sim. Hoje eu sinto, vamos começar assim, com uma falha muito grande na formação familiar. Talvez o corona tenha trazido isso de bom, a volta ao seio familiar. Mas durante muito tempo, eu tenho a impressão que os pais têm os filhos, mas dão para os outros educarem. Sim, acho que hoje em dia a gente, por conta da pandemia, vive uma situação na qual as famílias estão, né, quando possível, Sim. em casa, e com as crianças em casa, porque as aulas estão, né, presenciais suspensas, e então existe de fato a necessidade de uma convivência maior, né? E nossa sociedade é constituída de uma forma, né, que até antes da pandemia, na qual a criança passa mais tempo na escola e com uma, né, entrada fortemente da mulher no mercado de trabalho, a escola passou também a ser um local de educação, né, de educação formal, e não apenas de formação cognitiva, né, de conteúdos e etc. Acho que a importância da escola, né, receber pessoas e formar cidadão, né, que seja educado, etc. Mas isso, a educação de base vem, né, da família, porque a escola, eu imagino, né, que na questão da música que você citou, deva ser algo para motivar o pensamento, né, Sim, motivar a crítica e tal. E se a gente pensa na criança mais nova, né, eu imagino que aí sim, né, a formação seja repetir o que os pais ensinam em casa, né, na formação da exatamente. educação É, infantil. E já né, quando maiores, né, a gente supõe que a educação que seja dada, a educação formal, já tem uma base sólida e a criança, né, e o adolescente possam caminhar aí com seus próprios pensamentos, desde que exista um conceito importante a ser adotado, que é o respeito, né? A gente não sim, precisa desrespeitar para discordar, né? Pode ter muito sim. respeito em discordar, em criticar, né? Não necessariamente é um Eu, desrespeito. eu acho que a psicologia tem um alicerce, mas esse alicerce não é só da psicologia, deveria ser de todo ser humano, que seria a empatia. Que a empatia é fundamental para o convívio do ser humano. Sim. Sem a empatia, gera conflito, gera guerra. Se a criança não aprende a ter essa empatia em casa, não vai conseguir ter na escola e nem em nenhum lugar. É, pode falar, É desculpa. cada vez mais comum, eu esqueci o nome agora que se dá,
esse comportamento, mas de pais que tratam os filhos como reis, como príncipes. E quando eles chegam na escola, eles querem ser reis e príncipes, e não sabem escutar o não. Sim. Eu vou contar um exemplo de uma história que eu escutei, real, mas é preocupante. Tanto é que mandaram a criança para terapia, mas na minha opinião, quem tinha que ser mandado para terapia era a mãe. Uma criança com seus 3 anos de idade, uma menina, pediu para a mãe absorvente. E a mãe deu absorvente para a criança. E que uma menina de 3 anos vai falar de absorvente na escola, mostrar para as amiguinhas. E pegar a criança e mandar para o terapeuta. Mas sendo que, na verdade, na minha opinião, deveria ter mandado a mãe que deu o absorvente. Eu até brinquei em aula uma vez com a senhora, não sei se a senhora lembra, que, na minha opinião, os pais têm que fazer um curso aprendendo a ser pais. Porque hoje está muito absurdo uma coisa dessas. Acho que hoje, né, existe uma necessidade, pelo menos essa é a minha observação pessoal, né, que existe uma necessidade de alguns pais de serem aprovados pelos filhos, né, Sim, e não frustrar os filhos para não terem que lidar com a própria frustração, né, e educar dá muito trabalho, né, pôr a mão na massa dá muito trabalho, dizer não, e a manutenção do não dá muito, né, trabalho, então muitas vezes isso acaba acontecendo, né, dos pais não, por não quererem dizer não, dizerem sim em situações que podem colocar até a criança às vezes em risco ou numa situação de bullying, etc, né. sim, A empatia, inclusive, em alguns colégios, né, aqui em São Paulo também, ela é uma disciplina, né, que é ensinada e cobrada dos alunos, né. Eu acho isso bem interessante, tomara a gente veja isso acontecer, em todas a rede, né, tanto a pública quanto a sim. privada, porque, né, a gente como sociedade estamos precisando de mais empatia, e menos violência. Estava agora mesmo conversando com uma jornalista, o tema era violência, né, e a gente falava sobre isso, né, da importância né, da gente saber que o desrespeito e a falta de empatia leva, entre outras coisas, à violência. Sim, e se uma criança normal já precisa de atenção, existem crianças que precisam de mais atenção ainda, que sofrem de algum transtorno. Sim. Eu estava vendo um vídeo de um podcast de um senhor, youtuber também, o Peter. Ele está falando que tem um filho que tem uma deficiência especial. E no Brasil ele foi chamado para conversar e ele tentou explicar para os professores que o filho tinha essa deficiência de aprendizado, mas ele não tinha levado o laudo. E a escola Sim. estava tratando o pai como trouxa, por não saber educar o filho, e o filho como mentiroso. Então eu acho que ocorre muito isso no Brasil também. Os professores muitas vezes também não estão preparados para lidar com essas crianças especiais. O que a gente precisa de fato, né, é inserir esse tema da inclusão, no dia a dia, né, não Sim, só na escola, não só nos consultórios, não só nas formações, né, acadêmica. acadêmicas, mas na sociedade. Então, né, a gente tem que levar esse conhecimento com linguagem acessível e consistente para que quem entra em contato tenha acesso ao conhecimento, quem não entra também em contato tenha acesso ao conhecimento, né? É uma oportunidade de se aproximar de um raciocínio clínico, né, de caminhos interventivos e de formas possíveis de conviver com a diferença. Né, aquilo que a gente não Sim, conhece, a gente precisa buscar o conhecimento e, né, então a intenção realmente do livro é formar uma rede de apoio, né, no meio social que possa permitir a maior parte das pessoas, né, que a gente alcance, a se formar
e a se informar, né? E transmitir esse conhecimento para que esse tipo de situação que você contou não volte a acontecer ou ao menos diminua a incidência. Sim, eu vou estar deixando aqui depois na descrição do vídeo para quem quiser comprar o seu livro. Tá bom, Eu super obrigada. recomendo. De nada. Eu acho que tá bom esse papo por hoje, né? Tá ótimo, Rodney. Obrigada. Espero que seja elucidativo e até uma próxima. Eu que agradeço, professora. Beijão. Beijo, tchau, boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa semana de psicologia. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.